Olá, pessoal, tudo bem? Começando aqui então a gravação da nossa primeira videoaula. Na verdade, já tinha gravado outro dia uma videoaula para vocês, mas era gravei lá na Unipampa e lá as salas são altas, são amplas e acabou não captando o som direito do microfone e ficou muito ruim. Aí acabei não colocando. Como eu expliquei para vocês ali no WhatsApp, eu acabei priorizando outras disciplinas. Estou dando 5 disciplinas no curso, nos cursos de gestão pública e administração. E eu tenho alunos com portadores de necessidades especiais. Uma aluna é surda e outra tem baixa visão. Então, eu acabei priorizando as videoaulas, fazer videoaulas para essas disciplinas, porque são alunos que realmente precisam, né? A aluna surda fazendo videoaulas com legenda e também a aluna com baixa visão, porque ela quase não lê. Então, realmente, as videoaulas são uma ferramenta que ela necessita muito para poder aprender, né? Ter acesso à informação. Então, por isso, eu acabei não fazendo tantas videoaulas quanto eu gostaria para a gestão da qualidade e produtividade, mas agora as nossas últimas aulas com certeza vão ter videoaula para vocês se orientarem, porque eu acredito que contribui muito mais fácil, tá? Então, não vou falar mais sobre isso, porque eu quero fazer uma videoaula curta para que vocês possam, né, ter acesso, mas também não fica muito longa para não ficar chateando. Então, vocês, dentro da nossa aula de hoje, que se vai tratar de certificações da qualidade, nós vamos verificar assim. Quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre o ISO 9001. 9000, 9001, 14000, já ouviram? Com certeza, não é? Em algum momento, vocês já com certeza já ouviram. E vocês também sabem que a qualidade é algo de extrema importância para qualquer empresa. É isso que nós estamos vendo na nossa disciplina até o momento. As empresas elas precisam priorizar a qualidade dentro da sua perspectiva de qualidade, né, daquilo que elas se propõem lá na missão, na visão e nos valores, enquanto produto ou serviço, enquanto ideia de negócio, as empresas elas se organizam de determinada maneira para oferecer um determinado tipo de qualidade, já que nós já vimos que a qualidade ela é subjetiva. Ela vai variar de acordo com o público-alvo que eu pretendo atingir, de acordo com a característica do produto que eu pretendo produzir. Então, ela vai variar, tá? Mas há muito mais a se descobrir sobre o conceito, seu significado, função, importância e aspectos práticos de aplicação da qualidade. Nós vimos, vocês acabaram de ver a aula sobre ferramentas da qualidade. Eu acho que eu vou, depois de gravar esses vídeos que eu estou gravando para as próximas aulas, eu vou voltar ali, vou gravar de novo aquele vídeo vou gravar o vídeo, né, sobre as ferramentas da qualidade, explicando mais, detalhando mais cada uma delas e de que maneira nós podemos desenvolver, até para ajudar vocês nesse sentido. Mas a certificação da qualidade, ela faz parte do processo da qualidade também. Não são todas as empresas que vão conseguir, mas pelo menos ao tentar conseguir uma certificação, as empresas já se encaminham para aplicar ferramentas de melhoria nos seus processos, para então atingir o objetivo de uma certificação, se assim elas desejarem. Então, a ISO 9000 é um conjunto das mais conhecidas certificações internacionais quando o assunto é o padrão da qualidade. Exatamente por esse motivo, diversas empresas buscam receber o seu selo, né, o selo de certificação ISO. E, para isso, adotam as suas práticas em procedimentos internos. Então, existe uma série de regulamentações e normas que a ISO propõe. A ISO é International... deixa eu ver que tem um aqui, agora até esqueci. É International Standardization... agora não lembro aqui, mas depois agora em seguida a gente já vai ver o que é a ISO, o que significa, né, a palavra ISO, mas se não me engano é Organização Internacional de Padronização, ou para padronização, que é International Standardization of Organization, uma coisa assim, algo assim. Agora a gente vai ver direitinho. Então, pessoal, standardization quer dizer padronização. É isso que a ISO propõe, a padronização de processos, tanto para a criação de produtos ou serviços. E essa padronização ela não vai se dar somente no chão de fábrica, por exemplo. Ela vai se dar em todas as atividades que são desenvolvidas dentro da organização, inclusive as atividades administrativas. Por exemplo, no escritório, né, da empresa, na diretoria. Tem uma secretária
eu tenho um escritório que tem uma série de documentos, uma papelada, né, documentação importante. Essa documentação ela precisa ser organizada de maneira racional e organizada. Então, para que todo mundo que possa procurar, porventura, esteja visível aos olhos, ou então estejam organizadas em pastas, que estejam com a nomenclatura específica do que contém dentro dessas pastas, e aí fique fácil o acesso a essa documentação, a localizar essa documentação. Enfim, é uma série de padronização de atividades dentro da organização, independente do setor em que isso vai acontecer. Para a empresa conseguir um selo, ela precisa ter a ideia de que essa padronização ela vai acontecer no todo da empresa. Bom, então, ao estar certificada pela ISO, a organização consegue não apenas passar maior credibilidade para o mercado e fortalecer a sua marca, mas também ganha destaque perante a concorrência, posicionando-se como uma importante vantagem competitiva. O que é vantagem competitiva, pessoal? A gente vê lá em estratégia, em gestão estratégica. Uma vantagem competitiva é algo que somente por exemplo, eu tenho, aqui na nossa cidade, nós temos diversas empresas que produzem vinho, né? Nós temos a vinícola, a Almaden, nós temos a Santa Colina, não sei se é Santa Colina ou não, mas acho que é Santa Colina. Nós temos 3 ou 4 empresas aqui que produzem vinho. Agora, só vai ter vantagem competitiva aquela organização que, por exemplo, tem um processo diferenciado que as outras empresas não têm, tem uma máquina que ela é muito importante dentro do processo produtivo que as outras não têm. Só que essa vantagem competitiva ela é algo que, por exemplo, demanda um grande investimento financeiro ou demanda um conhecimento técnico muito específico que as outras não têm e que ainda vão demorar para desenvolver ou para juntar dinheiro para comprar uma máquina ou vão demorar para desenvolver esse determinado tipo de conhecimento para aplicar no seu processo produtivo. Então, a empresa que possui ou uma máquina que é muito importante dentro do processo produtivo e que é muito cara e que é difícil acesso, ou, por exemplo, um determinado processo produtivo que é um processo produtivo inovador ou que ele é muito mais ágil e eficiente do que as outras, isso é uma vantagem competitiva. É algo que as outras empresas ainda vão demorar, do mesmo setor ou de outro setor, vão demorar para alcançar, vão demorar para atingir, para se desenvolver dessa mesma maneira. Então, por isso, essa empresa detém esta vantagem competitiva sobre as demais empresas, tá? Do mesmo ramo ou pode ser de ramos diferentes, mas, na verdade, normalmente a gente, quando tratamos de vantagem competitiva, nós tratamos de vantagem sobre os meus concorrentes. Né? Essa é a lógica. Eu preciso ter vantagem sobre quem? Eu tenho uma padaria, mas eu vou ter vantagem sobre a livraria? Não, eu vou ter vantagem sobre as demais padarias que tem na cidade, certo? Então, qual é o principal objetivo da ISO? Aí tá isso, tá, pessoal? Mas é ISO, tá? ISO. Porque eu corrigiu automaticamente, eu não arrumei. Então, podemos dizer que o principal objetivo das normas ISO é garantir a aplicação de boas práticas dentro das empresas e aprimorar a gestão organizacional. Isso acontece não apenas no quesito qualidade, mas também em meio ambiente, saúde ocupacional e segurança. O que é saúde ocupacional, pessoal? Saúde ocupacional é aquele que a gente conhece como medicina do trabalho, certo? Saúde ocupacional, que é a saúde, o bem-estar na ocupação da pessoa, no trabalho da pessoa. Então, saúde, quando a gente fala em saúde ocupacional, nós estamos falando em medicina do trabalho, tá? Ainda falando sobre o principal objetivo da ISO, né, dessa forma, ela padroniza a implementação dos sistemas de gestão em empresas dos mais diversos portes e segmentos de atuação, garantindo que sigam regras e práticas de acordo com os padrões internacionais. Também essas empresas elas se qualificam para compreender as demandas e necessidades dos clientes, uma vez que a certificação analisa desde o ambiente estratégico até o operacional dos negócios. Vejam, como eu comentei com vocês, desde lá do escritório, do ambiente da diretoria, da secretária, do ambiente da supervisão, até mesmo o chão de fábrica, até o setor operacional, né? Lembram dos 3 níveis organizacionais, que é aquela pirâmide dividida em 3 etapas, em 3 partes, onde na base da pirâmide nós temos o nível operacional, que é o chão de fábrica, são os operários. No meio nós temos o nível tático, onde nós temos gerência, supervisão.
E no nível estratégico, que é o topo da pirâmide, nós temos a diretoria, os donos da empresa, a presidência, certo? Que mais? Bom, então ela vai abranger todas essas etapas, tanto o nível estratégico, tático e operacional. Continuando, então, as certificações da qualidade, elas também auxiliam o gestor a tomar decisões de forma mais segura, já que as ferramentas usadas para a obtenção dessa certificação, né, permitem que os indicadores de desempenho da empresa sejam levantados e analisados. Bom, aí eu fico me perguntando, né, onde é que eu aplico a ISO dentro da minha organização? Onde eu aplico? Então, a série ISO 9000, ela pode ser utilizada em qualquer tipo de empresa, nos mais variados segmentos de mercado e portes. Basta a empresa querer e ter a iniciativa de tentar melhorar os seus processos. Por ser um conjunto de normas voltados para o sistema de gestão da qualidade, não para as especificações dos produtos fabricados ou serviços prestados. A empresa certificada pela ISO 9000 não necessariamente oferece uma solução melhor que o concorrente. Não é a ISO, ela não é especificamente para eu ser melhor que o meu concorrente, não. Mas eu vou ser melhor para mim mesmo, dentro dos produtos que eu fabrico ou serviços que eu presto, eu vou melhorar, torná-los mais eficientes, meus processos mais eficientes e eficazes, para que a minha empresa ela possa melhorar ela mesma, para ela mesma, atingir outros patamares. E não necessariamente com relação ao concorrente, porque eu não sei o que o meu concorrente está fazendo de fato, qual é o processo que ele tem, ou quais são os custos que ele tem. Então, talvez, às vezes, eu possa estar até otimizando os meus custos. E isso não é uma coisa que se aplica ao meu concorrente, por exemplo. Então, justamente o ISO, ele é específico para aquela empresa. Ele é uma luva. Imaginem essa analogia. Ele é uma luva específica para aquela empresa. Ela não vai servir em outras empresas, porque ela vai atender, vai ser feito todo um diagnóstico dessa empresa e as melhorias elas vão serem desenvolvidas nos pontos onde são necessários. Ainda, né, onde se aplica isso na prática, a certificação representa que todos os produtos fabricados ou serviços prestados possuem as mesmas características e padrões de qualidade. É, portanto, algo que se aplica a tudo que a empresa faz e não a um item específico. Já comentamos isso, já comentei com você. Esse processo eu gostei, essa figura eu gostei bastante porque ela especifica, né, bem o que eu estou querendo dizer. Ela traz ali o ciclo PDCA dentro da figura de um processo, né? O que nós temos na figura de um processo? Nós temos um input, uma entrada, tá? Normalmente aqui a gente aplica na gestão de processos a entrada de insumos, né, de matéria-prima, mas isso pode ser uma demanda, por exemplo, do escritório, isso pode se aplicar a qualquer situação ou processo dentro da organização, seja ela administrativa ou operacional. Então, nós temos o input, uma entrada, aí nós temos o processamento de toda essa operação, né? Com o ciclo PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir. Nesse ciclo, onde há um looping, né? Ele vai se retroalimentando. E eu tenho uma saída desse processo, tá? Dessas informações que foram operacionalizadas ali. A melhoria desse processo é o que o ISO faz. Ele tenta enxergar etapa por etapa, atividade por atividade dentro da organização, e então ele vai melhorando cada uma dessas atividades dentro da organização. Importante dizer que as certificações da qualidade elas são um verdadeiro atestado de competência técnica e gerencial para sua empresa. Além disso, hoje em dia, os consumidores estão cada vez mais ávidos por informações referentes à procedência e qualidade dos produtos e serviços que ele utiliza no seu dia a dia. Então, a gente tem aí a questão, por exemplo, de produtos cosméticos que não são testados em animais, as pessoas querem saber mais sobre esses produtos. Ou então, por exemplo, ainda, né, dentro desse exemplo de procedência, as pessoas querem saber de onde vêm os insumos que são, ou com os quais são fabricados os alimentos, se é um insumo orgânico ou não, se é uma produção que não maltrata os animais, no sentido, né, de promover o bem-estar dos animais até o momento do seu abate. Então, existem uma série de mudanças comportamentais e exigências desse público consumidor contemporâneo, né, nosso de agora, do século XXI, especificamente mais
né, a partir dos anos 2000, ele vem mudando e vem se modificando, e as empresas necessariamente precisam se adequar, né? Visando um futuro a longo prazo, as empresas necessitam se adequar a essa nova demanda. Por isso, além da qualidade, segurança ou desempenho das mercadorias, elas querem ter certeza que a empresa que fornece os produtos é ética e cumpre normas ambientais e de responsabilidade social. Então, quais são os tipos de ISO que existem? São muitos, são vários, e nós vamos entender por que existem diferentes tipos de ISO, números, né, que classificam esses ISO. Cada um desses números, ele define a área de atuação dentro da organização que vai ser desenvolvida para obter a certificação. Então, como já destacado, né, a série ISO é composta por 4 normas técnicas, que é a ISO 9001, 9002, 9003 e 9004. Então, a 9001 é a norma de certificação da série e estabelece todos os requisitos do sistema de gestão da qualidade, para que a empresa se adeque e seja regulamentada. A 9001 é quem traz todos os itens que a organização deve seguir para ser certificada. Isso de maneira geral, em todos os seus processos e atividades desenvolvidas dentro da empresa. Aí nós temos o ISO 9001. O 9002, ele estabelece normas de garantia da qualidade na produção, instalação e assistência técnica da empresa. Então, por exemplo, se eu quero um selo somente para minha produção, instalação e assistência técnica da minha empresa. Então, eu não vou ter o 9001, que é para a empresa como um todo, né? A integridade toda da empresa. Não, eu vou ter somente para o 9002, que vai tratar somente da produção, instalação e assistência técnica. Já o 9003 é tido como o documento mais simples da série, uma vez que estabelece como se dá a garantia da qualidade na inspeção e no ensaio final do processo de certificação. Então, o 9003 é somente para o setor de inspeção e ensaio final dos processos dentro da organização. A 9004 é um documento tido como norma guia para o sistema de gestão da qualidade. Ela estabelece os fatores técnicos, administrativos e humanos que podem influenciar na qualidade do produto ou serviço que é oferecido pela empresa. Veja, então, que cada uma dessas séries das normas, né, 9001, 2, 3 ou 4, ela tem um setor específico dentro da empresa, a não ser a 9001, que é para toda a organização, independente do setor e das pessoas que ela vai atingir, dentro das funções. Dentro ainda, né, dessas normas, nós temos a ISO 19011, temos a 14001, temos a 22000, temos essa outra norma aqui, que é a OHSAS 18001. Nós temos outras também que nós vamos ver agora, tá? Mas a princípio nós vamos falar dessas aqui, que são as mais utilizadas no Brasil. Então, essas aqui são as que existem, tá, pessoal? Todas elas. Então, além delas, existem ainda a ISO 19011, que também é considerada uma norma guia, já que trata das diretrizes para a realização das auditorias internas da qualidade, boas práticas para o seu gerenciamento e formas de conduzir as avaliações dos sistemas auditados. Então, auditorias internas, pessoal, que assim, para você, agora mais para frente a gente vai ver que para eu solicitar uma certificação, eu preciso de uma empresa credenciada no Inmetro, no Brasil e no Inmetro. Agora até não sei como vai ficar com relação a essa questão que o Inmetro vai deixar de existir, vai se extinguir. Mas, a princípio, era no Inmetro, onde que credenciava as empresas privadas para fazer essas auditorias. Só que para que a certificação ela possa continuar, eu preciso daquilo que a gente entende como controle e monitoramento, né? Lembram lá do PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar? Então, a essência da organização é controlar as atividades. Então, se eu preciso desse monitoramento, desse controle, depois que eu adquiro o selo, para manter o padrão. Então, as auditorias internas, elas se dão nesse momento, onde eu vou ter uma equipe dentro da minha organização que vai ser responsável por fazer esse controle para eu poder manter o selo. Então, eu tenho essas normas guias que são para desenvolver auditorias internas. Então, outra norma ISO muito conhecida é a 14001, que é voltada para o sistema de gestão ambiental. Ou seja, ela estabelece os principais requisitos que as empresas devem seguir
identificar, controlar e monitorar, levando em conta o impacto de suas atividades no meio ambiente. Então, ela é mais voltada para questões relacionadas ao meio ambiente, ao relacionamento da empresa com o meio ambiente. Nós temos alguns municípios no Brasil que levam isso muito a sério. Aqui na nossa cidade ainda não temos essa cobrança, essa fiscalização tão efetiva. Mas, por exemplo, já vi municípios como, por exemplo, Joinville, onde cada empresa, a partir de uma metragem quadrada específica, ela obrigatoriamente tem que ter um espaço, ou dentro da organização ou fora, de preservação ambiental. E, claro, Joinville é uma cidade que tem uma série de empresas de porte industrial muito grande. Então, lá eles têm uma fiscalização muito, muito maior sobre isso. Nós fomos visitar lá, quando eu estive lá, eu fui num evento científico, que nós fizemos visitas técnicas em algumas empresas, e aí eu fui numa empresa que fez as tochas olímpicas, que foram feitas lá, e essa empresa, ela tem um pátio. Só que esse pátio não é assim, ela tem não é nem no fundo, é do lado. Eles tiveram que comprar um terreno do lado da empresa para fazer essa manutenção ambiental. É obrigatório. E eles têm que plantar árvores, têm que plantar espécies nativas e uma série de coisas, e recebem fiscalização assídua. Então, eles não é só ter uma área verde e deu. Não, eles precisam manter aquela área verde e fazer com que ela assim, tenha uma variedade de espécies silvestres, de plantas diversificada. Mais ou menos essa questão que a gente trata do ISO, ele é voltado para essa questão do meio ambiente, da relação da empresa com o meio ambiente. Existe ainda o ISO 22000, que diz respeito à segurança dos alimentos, e aí vai ser para empresas específicas, né, que produzem alimentos, e a OHSAS, que é 18.001, focada na gestão de segurança e saúde ocupacional dentro das organizações, que foi o que eu comentei com vocês, da questão de saúde ocupacional, né, lidar com a questão da medicina do trabalho, do bem-estar e qualidade de vida na ocupação deste trabalhador. Bom, agora nós vamos ver as principais certificações no Brasil. No Brasil, então, como eu tinha comentado com vocês, na ISO, a palavra ISO significa International Organization for Standardization, que é a Organização Internacional para a Padronização. É uma organização não governamental internacional criada em Genebra, na Suíça, com o objetivo de estabelecer as normas que devem ser seguidas pelas empresas que optam por adotar os sistemas de gestão da qualidade. A organização atua na qualificação de produtos, processos, materiais e serviços, unificando os procedimentos mundialmente. Com ela, né, com a ISO, é possível apoiar de forma sustentável a saúde, o meio ambiente e a inovação, promovendo o crescimento da economia e facilitando as relações comerciais entre os diferentes países. No Brasil, a representação da ISO é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. As principais normas técnicas estabelecidas pela ISO, né, são a 9001 no Brasil, tá, pessoal? Que são as mais difundidas e mais utilizadas. No Brasil é a 9001, a 14001 e a 17025. Há também uma norma nacional que é validada pelo Inmetro, que é a NBR 16001. Ou também ela pode ser encontrada, né, na literatura, e até mesmo se você for fazer pesquisas na internet, ela pode aparecer como ISO 16001. Ou ela pode aparecer ainda como ISO NBR 16001, tá? Mas se trata dessa norma NBR 16001. Já vamos ver do que se trata, responsabilidade social. Então, nesse contexto, as certificações da qualidade abrangem um leque muito amplo, como nós acabamos de ver. As mais comuns no Brasil, elas são a 9001, que é referente aos sistemas de gestão da qualidade da empresa como um todo, em todos os seus setores, do nível estratégico ao operacional. Também a ISO 14001, que certifica a qualidade da gestão ambiental, como nós já recém comentamos. A ISO 17025, que certifica certificado referente à alta qualidade e precisão. E ela vai se adequar muito, ela é mais específica para a questão de processos laboratoriais. E a NBR 16001 certifica referente à responsabilidade social das organizações. Então, vamos saber os detalhes de cada uma delas. A ISO 9001 é a principal norma relacionada com os modelos de gestão da qualidade.
Para obtê-la, a empresa deve estipular uma série de metas a serem alcançadas. É preciso que o gestor de projetos esteja envolvido nesse processo para que as várias etapas sejam implantadas com êxito. Então, nesse momento, quando nós trabalharmos a ISO 9001, que ainda tem mais algumas coisas que eu quero comentar, nós vamos trabalhar os processos internos da organização, sejam eles processos administrativos ou processos operacionais. A ISO 9001 pode ser aplicada em empresas de qualquer porte e atuantes em todos os setores. Suas normas oferecem um conjunto de regras que promovem a implantação e o monitoramento contínuo de técnicas para otimizar os processos. Seu foco é a satisfação do cliente. Então, a questão aqui que nós vamos verificar é a otimização dos processos. Pessoal, agora eu falando isso, eu lembro da disciplina de gestão de processo, onde nós trabalhamos o quê? Como é que eu otimizo o meu processo? Eu desenho o meu fluxograma, eu verifico as atividades, catalogo as atividades todas que são desenvolvidas pela empresa. Por quê? Porque um processo em si, ele é um conjunto de microatividades. E essas microatividades desenvolvidas ao longo de um período dentro da organização, de um dia, caracterizam ou configuram um processo em si. Então, eu preciso catalogar as atividades todas que são desenvolvidas pela organização. E aí, a partir dessa identificação de atividades, eu faço o fluxograma dos processos. O fluxograma de cada uma dessas, o desenho, né, desse processo. E aí, ao visualizar este fluxograma, eu consigo identificar os gaps, as lacunas, os problemas, aonde são os gargalos dos processos na organização. O que deixa esse processo mais lento? Como é que eu posso deixar ele mais rápido? Onde eu posso otimizar? Que parte do processo eu consigo suprimir, não é necessária, e eu consigo agregar num outro momento ou numa outra etapa da organização, do processo. Então, é dessa forma que nós fazemos a otimização dos processos. Eu desenho ele como ele é hoje, analiso e verifico quais são os problemas e onde eu posso e como eu posso resolvê-los. E aí, então, faço um novo desenho desse processo, com ele já otimizado e com as etapas já melhoradas, no caso, digamos assim. E aí eu faço testes, né, para verificar se esse novo processo vai gerar o produto ou serviço que eu desejo para a minha organização, que vai atender às necessidades do meu cliente, certo? O ISO 14001, o ISO, o 14001 é para obter o certificado ISO 14001. Não basta que as leis ambientais brasileiras sejam respeitadas. E isso está sendo até bem pertinente esse ISO 14001, porque está sendo bem pertinente, né, pessoal, com relação, por exemplo, às questões ambientais da Vale do Rio Doce, por exemplo, com os deslizamentos das barragens que tem acontecido no Brasil, com a questão da extração de minério que nós temos lá. Agora existe uma discussão muito grande e ainda vai ter sobre a questão da discussão sobre a extração de minério na beira do rio Amazonas, lá na Amazônia, onde existe pedras preciosas. Acho que não sei, até nem sei dizer que pedra preciosa que é, mas existe riqueza mineral e tem empresas estrangeiras que querem extrair, e aí tem a legislação ambiental que não permite, em função de estar muito próximo do rio, vai contaminar o rio, que é alimento, que tem peixes, animais e outros animais, né, aquáticos, que alimentam as comunidades indígenas no Brasil. Então, a discussão ela é muito ampla, extremamente profunda, fora a questão da preservação ambiental. Não só porque alimentam os índios, que é extremamente importante no Brasil, mas alimentam também nós, porque os peixes vêm da onde, né? Então, não é só uma questão de pensar localmente, né? Se for observar a questão especificamente da Amazônia, fora o desmatamento das árvores, né? Então, é uma discussão, pessoal, que não tem fim. Por isso que só a legislação não basta para obter o certificado ISO, que é o tema da nossa aula. É preciso que toda corporação mude sua cultura em relação à responsabilidade ambiental, seguindo parâmetros internacionais. Dessa forma, todos os funcionários devem ser treinados para que seja estabelecida a melhoria contínua dos processos nesse sentido. Então, aí a gente entra numa questão muito forte da qualidade, que eu já havia comentado com vocês, que é a questão da cultura para a qualidade. A importância que eu preciso de conscientizar o meu colaborador para que ele entenda que a melhoria desse processo e que o esforço que é empregado para o melhoramento dos meus processos dentro da organização
É essencial para que eu consiga manter a qualidade no longo prazo na organização. Ela não é somente para eu obter o meu selo, depois eu não preciso mais, porque a validade do selo é 3 anos. Então, daqui a 3 anos, se eu quiser conquistar o selo novamente, eu vou precisar manter o meu padrão e até melhorá-lo, certo? Ainda com relação ao ISO 14001, essa certificação tem base na 9001, citada anteriormente, mas suas diretrizes são estabelecidas para a implantação do sistema de gestão ambiental. O que diferencia, né, a 14000 da 9001. Então, sendo assim, ela tem foco nas questões sustentáveis e na garantia da proteção ambiental em todos os processos das empresas que optam por ela. Para que isso seja possível, o foco dessas normas está na prevenção. Como eu disse para vocês no exemplo, no Brasil nós temos alguns municípios que têm essa efetividade da fiscalização e que por isso as empresas elas cumprem muito fortemente. E depois nós temos a questão das empresas que fazem por vontade própria, por ter uma cultura de inovação, de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental por si só, e querem agregar valor à sua marca através disso. Então, nós temos essas duas questões, da obrigatoriedade, mas também da espontaneidade das empresas de quererem de quererem praticar esse tipo de responsabilidade, tá? Com relação ao ISO 17025, essa norma se diferencia das demais da ISO por se tratar da certificação de laboratórios de calibração e ensaio. Com ela, as empresas conseguem comprovar que realizam suas tarefas com precisão, garantindo os resultados de alta qualidade. Ela é obtida de maneira semelhante a 9001 e a 14001. No caso da 17025, para conseguir ser certificada, a empresa deve passar por uma série de auditorias que asseguram que o laboratório está enquadrado aos padrões internacionais de qualidade. Ela também segue padronizações tanto ambientais quanto de segurança nos processos. Que mais? Então nós temos também a NBR ou ISO, né? Ou ISO NBR 16001. Pode ser encontrada dessas diferentes maneiras. Vocês estão vendo a logo dela aqui, que ela vai falar sobre responsabilidade social. Então, essa norma ela trata do sistema de gestão da responsabilidade social das organizações. Por meio dela, pode ser aplicado na empresa um conceito bem abrangente sobre esse tema, englobando todas as questões econômicas e sociais relacionadas à sustentabilidade. É importante para a obtenção desse certificado de qualidade o engajamento de todos os envolvidos no processo. Esse sistema de gestão tem o objetivo de incentivar o comprometimento das empresas com a promoção da cidadania, da transparência em suas atividades e do desenvolvimento sustentável da região onde elas atuam. A NBR 16001, ao contrário das demais, é uma certificação nacional e deve ser validada pelo Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial, o IMET. Como eu falei para vocês, né, a princípio era o Inmetro, mas agora que o Inmetro vai deixar de existir, vai se extinguir, aí a gente não sabe como é que fica. Teremos que revisar para ver que órgão que vai absorver, né, as funções do Inmetro. Eu vou parar aqui o vídeo, porque ele vai ficar longo demais e talvez não consiga postar ele no Moodle, tá? E postar ele no YouTube. E depois do YouTube eu passo para o Moodle. Aí eu vou parar aqui e continuo novamente um outro vídeo a partir desse slide, tá, pessoal? Então, até mais, então. Vou cancelar aqui.